A paz do Senhor, minhas irmãs, estamos de volta aqui com o nosso estudo de Provérbios, né? Hoje nós vamos dar início ao capítulo 18 e vamos ver aí até qual versículo nós conseguiremos estudar hoje. Mas nós estamos com calma, né, irmãs? Nós estamos indo com calma em cada versículo, meditando, né? E o Senhor tem nos abençoado, né, irmãs? É, Capítulo 18 de Provérbios, eu quero já começar no versículo 1 que diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Lá na Bíblia Viva, a tradução é assim: uma pessoa egoísta luta diretamente contra Deus quando procura fazer sua própria vontade. Olha só, né, irmãs? O que é uma pessoa egoísta? Ela está lutando diretamente contra Deus, né? Agradar ao Senhor em nossa interação com os demais é o tema desses dois capítulos. Esses princípios são aplicáveis em nosso relacionamento com o cônjuge, com os filhos, os pais, colegas e amigos. Esse comentário está lá na Bíblia da Mulher. Então, eu até grifei aqui, irmãs, agradar ao Senhor em nossa interação com os demais, né? Isso é muito importante, porque uma pessoa egoísta não está agradando a Deus, né? Deus ele quer que nós que nós tenhamos interação com os demais à nossa volta, né? Com a família, com os amigos. E quando somos egoístas, desagrada a Deus, né? Nós temos que agradar ao Senhor em nossa interação, né, com os demais. Não adianta nós buscarmos a Deus e obedecer a Deus se formos egoístas, se pensarmos em nosso próprio benefício e não auxiliando o outro, né, irmãs? É isso que o versículo está nos dizendo já logo no primeiro aqui do capítulo 18, né? No verso 2 diz assim: não toma prazer o tolo no entendimento, senão em que se descubra o seu coração. Então, aqui está querendo dizer sobre o tolo, né? O sábio, quando ele fala, é porque ele tem algo a dizer, né? O insensato fala porque ele tem que falar alguma coisa. A natureza do insensato é revelada em seu discurso. Ele precisa expressar as suas próprias opiniões baseado na sua insensatez. Ele não gosta de ser ensinado. Esse comentário está na Bíblia da Mulher, né? Então aqui está dizendo, né, que o sábio quando fala são palavras proveitosas, né? Mas o tolo, ele fala porque ele tem que falar. Ele precisa falar e ele fala do quê? Do que ele faz, da insensatez dele, né? Na Bíblia Viva, o versículo 2 diz assim: o homem que não tem bom senso não quer saber das realidades da vida, quer apenas viver na base das suas emoções. Olha só. Então, irmãs, aquela pessoa que vive somente pelas emoções, né, pelas suas emoções, ela está sendo uma pessoa tola, porque nós precisamos ter o bom senso, né, como diz aqui no versículo, de entender qual é a realidade da vida. Muitas vezes, agir pela emoção, nós colocamos tudo a perder, né? A palavra fala que o coração do homem ele é enganoso, né? Às vezes, agir pela emoção não vai trazer resultado. Algumas vezes, sim, algumas vezes não. Então, nós temos que saber dosar isso, né? E o que a gente tira, o que se tira de proveito em uma pessoa insensata, né, irmãs? Não se tira proveito nenhum, né? Essas pessoas que são levadas pelas emoções, não quer saber de ser ensinada, pratica insensatez, né? Como nós já aprendemos que é essa palavra. Então, não tem o que se aproveitar dela, né? Tudo que ela fala é reflexo do que ela mesmo faz, né? E ela fala, e pela própria fala dela, nós sabemos como é. A pessoa, quando ela começa a conversar, nós sabemos, já damos para ter uma noção, né, de como é a pessoa. É diferente de uma pessoa sábia, né? A pessoa sábia, quando fala, fala palavras de ensinamentos e que nos faz crescer, né, irmãs? Então vamos lá para o versículo 3. O versículo 3 diz assim: vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha. Então, irmãs, o que significa ignomia? Eu fui procurar lá na pesquisa do Google, né?
E diz assim: ignomia é grande desonra infligida por um julgamento público, degradação social, opróbrio, caráter daquilo que desagrada, que degrada, que humilha, ação, palavras que desonra, que envergonha. Essas são a pesquisa do Google, né? Então, ignomia é uma grande desonra, são palavras que envergonha, são coisas ruins, né, irmãs? E na Bíblia Viva, o versículo 3 diz assim, para nós entendermos melhor: se você desprezar a Deus, será desprezado pelos homens, e seu nome acabará jogado na lama. Olha só, né? Olha só. Então, é, se- o que acontece se desprezarmos a Deus, né? Será desprezado pelos homens e o seu nome será jogado na lama. Então, irmãs, irmãs, aqui no versículo 3 na nossa Bíblia Revista e Corrigida, diz assim: vindo o ímpio, vem também o desprezo. Não, o que significa ímpio? Mas eu quis procurar o significado de ímpio, porque muitas vezes a gente associa essa palavra a pessoas que não são, né? Então, ímpio significa assim, significa desumano, desnaturado, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, que age cruelmente. Um indivíduo ímpio é uma pessoa indiferente, intolerável, que pratica barbaridades, que tortura. Lá no Google, irmã, se você pesquisar lá, você vai encontrar também. Então, ímpio é uma pessoa totalmente desnaturada, totalmente insensível, que pratica barbaridades. Essas pessoas são chamadas de ímpio pela Bíblia, né? Muitas vezes a gente associa a palavra ímpio a uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. Mas ela não é tudo isso que está dizendo o significado, né, de ser ímpio. Ela não comete barbaridades, ela não é desumana, não é insensível, ela apenas ainda não encontrou o caminho, né? Apenas ela não está nos caminhos do Senhor. Então, são pessoas que, com o tempo, quando vamos falando da palavra do Senhor, ela pode encontrar o caminho e servir ao Senhor, né? Não que o ímpio também não, não aceita Jesus, não quero dizer isso, mas eu quero dizer que às vezes a gente associa a palavra ímpio a pessoas que não são desnaturada, que não são insensível, que não age cruelmente, que não pratica barbaridades, né? Então, pessoas assim é considerada como ímpio pela Bíblia, né? E no versículo 3 diz que o ímpio, vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomia, a vergonha, né? Então, é, ele despreza Deus. O ímpio, ele despreza Deus. E desprezando a Deus, também será desprezado pelos homens, né? Como diz aqui na tradução da Bíblia Viva. Então, a gente precisa ver direitinho como que a gente chama, associa as pessoas, né? Nem todas são ímpio. O ímpio, ela tem a característica dela, né? Ser ímpio tem essa característica aqui, que são pessoas que praticam barbaridade, são pessoas insensíveis, né? Pessoas que ainda não aceitou Jesus, mas elas não cometem esse tipo de coisas, elas não são ímpias, elas são pessoas que ainda não encontraram o caminho, que precisam de aceitar Jesus, né? Então, irmãs, é só para destacar esse ponto, porque muitas vezes eu também associava isso, né? No começo da minha caminhada, eu não sabia discernir isso, mas é importante nós sabermos, né, amadas? Então, quem despreza Deus é desprezado pelos homens, né? É difícil quando a gente vê uma pessoa que a gente sabe que ela despreza Deus, ela despreza as coisas de Deus, despreza a palavra. A gente olha para essa pessoa e fala: Meu Deus, como pode desprezar Deus? Como pode não aceitar as coisas de Deus, né? Então, ela é desprezada pelos homens, né, irmãs? Versículo 6, eu quero ler o versículo 6 e o versículo 7. Irmãs, me perdoe, a minha voz ainda está em recuperação, mas nós vamos conseguir. Amém? Vamos lá. Verso 6 e o verso 7 diz assim: eu quero ler com vocês aqui. Os lábios do tolo entram em contenda e a sua boca brada por açoites. O verso 7 diz: a boca do tolo é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma.
Olha isso, irmãs, que coisa, né? Existe o ímpio, existe o tolo. Então são pessoas assim com características, né? Diferente de uma pessoa que não pratica isso, mas apenas não conheceu ainda o caminho de Cristo, ainda ela está, né? Procurando algum caminho, né, irmãs? Então, versículos 6 e 7 na Bíblia Viva, eu quero ler também, né? Para a gente entender um pouquinho melhor, né? O 6 e o 7 diz assim. O tolo é aquela pessoa que está sempre pronta a entrar numa briga. Além disso, ele sempre provoca brigas com suas palavras. Versículo 7. Sim, as palavras do tolo acabam destruindo sua vida e ele arma armadilha contra si mesmo com o que fala. Olha isso, né, irmãs? Olha isso que o próprio tolo faz, né? Ele prepara a armadilha para ele mesmo, né? Por isso que é chamado de tolo, né? Porque tudo que sai da boca dele volta contra ele mesmo, né? A abundância do insensato sai de seus lábios, como contenda buscando brigas, né? Eu quero ler com vocês em Mateus 12:34. Vamos ver o que diz lá, irmãs? Vamos procurar aqui. Mateus, né? Primeiro livro do Novo Testamento. 12:34 diz assim: Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância do seu coração, disso fala a boca. Olha isso, nós comentamos, né, irmãs, isso agora há pouco. E olha o que Jesus chama essas pessoas de raça de víboras, né? Como pode dizer coisas boas sendo maus, né? Então, tá dizendo aqui, pois o que há em abundância no coração, disso fala a boca. Porque às vezes a pessoa, né, fala algo, mas o coração dela tem outra coisa, né, irmãs? O coração dela diz outra coisa. Então, como é que pode uma pessoa sendo maus falar coisas boas, né? Então, aqui ainda no comentário, né, que eu estava aqui dizendo, diz assim: suas palavras transformam-se em armadilhas que causam sua própria destruição. É o comentário da Bíblia da Mulher, né? Então é isso que nós vemos, né, irmãs? É, as consequências de uma pessoa tola. Ela mesma acaba caindo nas suas próprias armadilhas, né? Verso 8. Vamos ver o que diz lá no verso 8, irmãs. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Na Bíblia Viva, irmãs, vamos ver o que está querendo traduzir aqui esse versículo. O verso 8. Boatos e fofocas são o prato favorito de muita gente. Certas pessoas sempre querem um pouco mais, sempre estão com fome. Olha só, irmãs, é o versículo 8 do Provérbios, né? Que diz que a palavra do linguareiro são como doces bocados. Misericórdia, né, irmãs? Misericórdia, que possamos estar bem longe dessas coisas. Que a nossa fome seja a fome da palavra de Deus, seja a fome de propagar palavras e não para compartilhar fofocas, né, irmãs? Misericórdia. Mas é preciso muito cuidado contra isso, né? Muitas pessoas gostam, né? Tem fome disso, tem prazer em espalhar boatos e fofocas, né? E elas têm fome disso. E que nós não venhamos compartilhar disso, né, irmãs? Porque sabemos que isso é errado. Vamos para o verso 9. Verso 9 diz assim: também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Olha isso, irmãs. Olha isso, né? Na Bíblia Viva, o versículo 9 diz assim: uma pessoa descuidada em seu trabalho está jogando fora tempo e dinheiro. Amadas, eu quero compartilhar com vocês aqui o comentário da Bíblia Shed, que diz assim sobre este versículo, olha: deixar de produzir é igual a destruir aquilo que já existe. Então aqui ele inicia, né, referente a esse versículo, que diz deixarmos de produzir é igual destruir aquilo que já existe, porque fica parado, né? Mas logo após, o comentarista aqui da Bíblia Shed, ele já faz uma comparação com outro algo muito importante, que diz assim: deixar de vigiar e orar
é equivalente a convidar Satanás a entrar no coração. Comentário da Bíblia Shed, né? Eu quis compartilhar com vocês aqui porque eu achei muito interessante, muito importante, né? Porque ele associou com com vigiar e orar, né? Que é algo que nós precisamos fazer, produzir sempre, né? Então, quando nós deixamos de produzir algo, de- é, é igual a destruir aquilo que já existe. Por quê? Porque fica parado, fica esquecido, fica um tempo parado, né? Então, a gente deixar de produzir, a gente não vai construir nada, né? Então, aí ele associa com a vigiar e orar. E quando a gente não vigia e ora, quem entra em ação, né, irmãs? Então, é o destruidor, como diz lá no verso, né, que nós lemos aqui na Bíblia Revista e Corrigida, que diz assim: também o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador, né? Então, a pessoa que parou, deixou de produzir, é negligente, né? É irmão do desperdiçador. Quem é o desperdiçador? É o inimigo das nossas almas, né? É ele quem desperdiça, porque a função dele veio para matar, roubar e destruir. Então, se nós deixamos de produzir, deixamos de fazer as coisas, né, boas, do que nós aprendemos, além de destruir, né, aquilo que já existia na gente, a gente está dando oportunidade para a destruição, né? E uma pessoa descuidada, ela está jogando fora seu trabalho e seu dinheiro, né? Uma pessoa descuidada em seu trabalho está jogando fora tempo e dinheiro, como diz na tradução da Bíblia Viva. Então eu quis compartilhar com vocês, né? Eu achei muito importante isso, né, irmãs? Que nós não venhamos deixar de produzir, que nós não venhamos deixar de falar a palavra do Senhor, que nós não venhamos deixar de fazer o que vem à nossa mão para fazer, né? Muitas vezes a gente desanima, quer parar, mas se nós pararmos, vai destruir aquilo que já existe, né? É como se deixar de vigiar e orar. Nós temos que estar sempre prontas, né? Em ação para com o Senhor, vigiando sempre e orando, né? Então vamos lá para o verso 10 e 11, irmãs, o que diz lá para nós? Nós já estamos encerrando esse áudio. Versículos 10 e 11 diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, para ela correrá o justo e estará em alto retiro. A fazenda do rico é sua cidade forte e como um muro alto na sua imaginação. Então, irmãs, o nome do Senhor é muitas vezes usado no Antigo Testamento para designar Deus, né? O que diz lá em Salmos 27? Vamos ler. Salmos 27, tá pertinho aqui de Provérbios, né, irmãos? É só a gente voltar um pouquinho e a gente vai encontrar aqui o Salmos 20, versículo 7, que diz assim: Uns confiam em carros, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, né, irmãos? É isso que diz aqui o versículo 20 de Salmos, né? Salmos 20, versículo 7, né? Então, o justo ou o sábio faz do Senhor o seu refúgio. O rico erroneamente põe sua segurança nas riquezas. A mensagem é que só Deus é o nosso refúgio, né? Esse refúgio seguro. Esse comentário está na Bíblia da Mulher. Então, irmãs, o Senhor é o nosso refúgio, né? Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, uns confiam em pessoas, outros confiam em obras, outros confiam em alguma coisa, mas nós fazemos menção do nome do nosso Deus, né? Nós confiamos no nosso Deus ele tem que ser o nosso refúgio seguro, né? Isso que o versículo está querendo nos dizer, né, amadas? Então, minhas irmãs, eu vou encerrando por aqui o nosso áudio. Nós paramos no versículo 11, né? Do capítulo 19. No próximo áudio, nós vamos dar continuidade aos versículos, né, irmãs? Para que nós possamos continuar com a nossa leitura, né? Nós venhamos entrar no capítulo 19, né? No próximo áudio. Então, irmãs, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o nosso coração com essas palavras, que o Espírito Santo venha continuar ministrando o nosso coração, né?
e que nós venhamos continuar aprendendo do Senhor. Amém? Eu vou encerrando por aqui e te espero no próximo áudio para continuarmos o nosso estudo, tá bom, minhas amadas? Fiquem com Deus.